Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman, do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídeas Sem Mistério. E eu tô agora aqui em frente ao pé de acerola, aqui na casa, aqui na minha avó. E o assunto hoje vai ser estaquia de acerola. Isso mesmo, chegou o momento esperado da estaquia, como proceder fazer muda de acerola a partir de estaquia para o cultivo em vaso e também no chão. Vamos aprender então? Vamos lá? Como vocês podem ver aqui, está chovendo. Eu estou aqui no meio da chuva para fazer esse vídeo agora, né? A chuva está fraquinha, então vou aproveitar. Esse pé de acerola agora está até com um pouco de acerola, já deu uma carga maior, já deu menor, já tomei suco, essa acerola é maravilhosa. E por ela justamente ter características interessantes, tá uma planta forte, saudável, estamos numa época favorável, né, no meio do verão, em que seus ramos estão, ó, com as folhas ainda verde claro, significando desenvolvimento delas, os ramos desenvolvendo forte, a planta está enraizando, ela está em plena atividade vegetativa, significa que é um bom momento para a gente também estar fazendo muda de seus ramos. Mas como assim, André? A acerola pega de galho? Sim, ela pega de galho sim. Não é a planta mais fácil do mundo de enraizar, eu afirmo, porém também não é uma planta das mais difíceis da gente fazer esse enraizamento. Então, a gente consegue enraizar ela com bastante sucesso, principalmente nessa época agora do verão. Essa época do verão, da primavera e verão, é a época mais indicada para estaquia. Já mais para o inverno, outono e inverno, que ela está principalmente nas regiões aqui sudeste e sul, ou em locais de altitude onde tem mais frio, ela tende a dar uma parada no seu crescimento vegetativo, diminuída, e o enraizamento nessa época é mais demorado e a taxa de enraizamento é bem menor também, ok? Mas ainda assim é possível enraizar, com o uso de enraizadores, hormônios enraizadores ou até mesmo sem. E principalmente nessa época agora a gente consegue enraizar até sem uso de hormônio, que vai ser o meu caso aqui, enraizar sem uso de nenhum produto, até por estar em falta desses produtos. Mas vocês vão ver que vai enraizar algumas estacas. Então, vamos agora aprender como a gente deve fazer a coleta dos ramos. Vamos lá então? Seguinte, pessoal, para coletar os ramos para nossa estaquia, primeira coisa a gente tem que fazer isso de uma planta saudável, de uma planta que seja produtiva e que tenha as características de interesse que a gente queira, certo? Seja o tamanho dos frutos, o sabor, a coloração, a produtividade e, claro, a sanidade. Isso é o primeiro ponto. Por quê? As estacas vão ter exatamente a mesma característica, vão ter as mesmas características genéticas da planta mãe que a gente já está tirando, ou seja, a gente vai estar fazendo uma clonagem. A muda será idêntica à planta mãe. Essa é uma das vantagens da estaquia. A gente consegue reproduzir exatamente a cópia fiel da planta mãe e assim propagar aquelas características de interesse da planta, ok? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, da onde a gente tira os ramos? Geralmente a gente vai escolher as ponteiras. Por exemplo, isso aqui é um ramo de ponteira. É um ramo que está crescendo e é a ponteira da planta. Aqui é outra ponteira, aqui é outra ponteira. De preferência as ponteiras que estejam mais retas, com as folhas bem uniformes aqui, livre de pragas, de doenças e que esteja em desenvolvimento. Como essa daqui, por exemplo. Como essa daqui, por exemplo, também, ó, uma boa ponteira. Enfim, a gente não pega os ramos grossos que estão lá no fundo, a gente pega mais as ponteiras, que são os que vão ter o melhor resultado para o enraizamento, ok? Outro ponto importante, pessoal, qual é o tipo de estaca que a gente pode fazer com a acerola? Na acerola é possível fazer 3 tipos de estaquia diferentes. Podemos fazer estacas herbáceas,
como vocês podem ver, que é mais a ponta do ramo, é aquela parte que ainda está verdinha, que ainda está bem verdinha. Vocês podem ver esse aqui, ó, que está bem novinho, essa parte bem verdinha aqui. Chama estaca herbácea, que ela ainda está com o tecido bem verdinho, bem tenro. Podemos fazer, tem um bom índice de pegamento com essa estaca, principalmente nessa época, com ou sem o uso de enraizadores. Temos também as estacas que a gente chama de semilenhosas. Por que semilenhosa, André? Porque nesse ponto aqui do ramo, ele já está começando a lignificar, ou seja, o tecido já está começando a se tornar lenhoso, porém ele ainda não é lenhoso, ele está numa faixa de transição entre aquele tecido mais tenro, verdinho, herbáceo, para o tecido rígido, duro, lenhoso. Então é uma estaca semilenhosa que a gente chama, e também é uma boa estaca para a gente usar de acerola. E em último caso aqui, mais para a base da ponteira, a gente tem as estacas realmente lenhosas. Aqui nós temos as estacas lenhosas. Essas estacas lenhosas já têm um enraizamento um pouco menor, mas também podem enraizar. E nesse caso, as estacas lenhosas, a gente faz elas sem folhas. Já a estaca herbácea e semilenhosa, a gente pode fazer com folhas. E eu aqui vou estar fazendo basicamente estacas herbáceas e estacas semilenhosas para vocês, ok? Então agora, sem muita conversa, eu vou fazer a coleta dos ramos de interesse e posteriormente eu vou estar fazendo a limpeza desses ramos lá na varanda, ok? Então agora eu vou, por exemplo, eu vou cortar esse ramo aqui, vou cortar ele, vou cortar os ramos de interesse, mesmo que estejam com frutas. Vou cortar vários ramos aqui agora para vocês, ó. Então eu estou pegando as ponteiras e estou cortando, sempre as mais retinhas. Vou cortar aqui e depois eu vou coletar e vou proceder à limpeza para vocês, ó. Estou cortando aqui, certo? Então agora eu vou continuar essa limpeza aqui e seleção de ramos e volto já já para continuar o assunto, ok, galera? Daqui a pouco tô de volta. Pronto, pessoal, já estão aqui, ó, já selecionei alguns ramos, talvez não use tudo isso aqui, mas fiz uma seleção para mostrar para vocês agora o seguinte. Então tá aqui a minha ponteira, meu ramo. O tempo está muito bom para fazer esse tipo de serviço, tá bem úmido, tá mais fresquinho, tá chovendo. Então são dias ótimos para fazer esse tipo de trabalho. E agora aqui o seguinte, eu vou começar a limpar esse ramo. Primeiramente vocês estão vendo aqui, ó, aqui eu tenho uma estaca mais herbácea e a parte mais semi-lenhosa. Então aqui, esse ramo aqui dá para eu fazer umas 2 estacas dele, certo? As estacas vão ter em torno mais ou menos quase um palmo, né? Em torno de 15 a 20 centímetros mais ou menos de tamanho. Então aqui eu vou cortar, ó, na metade do ramo, ó. Entre 15, 20 e 25 centímetros vai ser o tamanho das nossas estacas. Então vocês podem ver aqui, ó, eu cortei na metade. Um ramo desse deu para fazer 2 estacas. Outro ponto aqui agora, eu vou limpar essas estacas. Então aqui vocês podem ver, eu já estou aqui com a mão mesmo, só com uma mão. Eu vou deixar o que? Poucas folhas nele. Eu vou tirar o excesso de folhas e eu vou deixar apenas as folhas mais da ponta, como vocês podem ver. Por que que eu deixo poucas folhas aqui, ó? Só deixei essas 4. Porque o excesso de folha, ela é uma porta de transpiração, ou seja, a planta perde água pelas folhas principalmente. Ela transpira pela folha, através dos estômatos e outras aberturas na folha. Então ela perde água. Então esse excesso de folha faz a estaca desidratar e assim ela seca e não pega. Já o mínimo de folhas necessário é importante nesse tipo de estaca mais semilenhosa, mais herbácea, porque ela não tem muita reserva também.
E essas folhas fazem o mínimo de fotossíntese que serve para nutrir o mínimo a estaca até ela começar o enraizamento e assim poder absorver a água, nutrientes de forma mais efetiva e dar continuidade à vida da planta. Então o mínimo de folhas é necessário, como por exemplo aqui, essa é uma estaca limpa, ok? Então essa aqui tá limpa, essa aqui a outra aqui, ó, vou limpar também para vocês. Vou deixar só as folhas mais da ponta, ok? É o mesmo processo. Então agora aqui eu vou limpando aqui. Aí eu vou limpar o restante e depois eu mostro o resultado final para vocês, porque aqui não pode demorar demais com esse serviço também, para as estacas não desidratarem muito, ok? Então aqui, já limpei aqui, vou tirar essa parte mais tenra aqui fora, essa ponteirinha, porque essas folhas estão muito novinhas e vão desidratar, não estão muito funcionais ainda, ok? Vou cortar essa ponteirinha mais fininha fora, ok? E ela vai ficar com essas folhas aqui. E é isso, pessoal. São as estaquias, então eu vou continuar a limpeza e já mostro novamente para vocês, ok? Já volto. Pronto, pessoal, estão aqui, eu limpei, eu não fiz todos aqueles ramos, até porque não vai caber no recipiente. Então fiz 3 grupos de estaca, algumas em torno de 15 a 20, 25 centímetros, e as mais herbáceas, algumas bem herbáceas, em torno de 10 centímetros, por exemplo, por aí, como essa daqui, por exemplo. Então, 3 grupos que eu separei, as mais herbáceas, as mais semilenhosas, com folhas também, e algumas poucas lenhosas mesmo, ok? Sendo que eu dei mais prioridade para essas aqui, que costumam ter um resultado muito melhor. Talvez dessas aqui não pegue nenhuma, ou no máximo uma ou duas, mas isso a gente vai ver mais para frente, ok? Então, após a gente preparar e limpar as estacas, lembrando que a base dela a gente corta geralmente reto, e a sua ponta a gente corta geralmente inclinado para que a água não acumule ali e apodreça a ponta da estaca. Outro ponto importante é, além de fazer o corte inclinado, nas estacas que tem folha, esse corte deve ter o mais próximo possível da base das folhas, ok? Como vocês podem ver aqui, ó, mais junto possível da base da folha para não ter problema de acumular água e apodrecer ali a ponteira, ok? Feito esse tratamento, essa limpeza, o próximo passo é qual? Seria se eu fosse usar um enraizador. Esse enraizador, enfim, depende, tem vários tipos. Por exemplo, vitamina B1, batatinha de tiririca, ácido endolbutírico, né, que geralmente produções comerciais usam muito esse hormônio, ácido naftalina acético e outras aí, produtos naturais ou sintéticos, enfim, existem vários produtos. Pó enraizador com ácido endolbutírico, enfim. Cada enraizador deve ser usado de acordo com as suas especificações técnicas. Por exemplo, o ácido endolbutírico, para quem usa esse tipo de produto, ele geralmente você vai imergir a base das estacas em torno de 10 a 30 segundos em média. É um tempo bem rápido mesmo. Emergiu, tirou e plantou. Ou levou para o transporte. Geralmente é bem rapidinho no caso dele, porque se deixar demais, ele pode ter efeito diverso. Já no caso da vitamina B1, como o pessoal usa muito, Benerva ou outros compostos com essa substância, geralmente as estacas ficam em torno de 24 horas com a base de molho dentro desse produto. No caso da tiririca, também pode ser nessa faixa também de 24 horas, ou ela pode ser regada após o plantio. No caso de pó enraizador com A e B, né, o ácido endolbutírico, realmente a gente coloca a base da estaca umedecida nesse pó e já planta em seguida. Então, cada enraizador é de um jeito, cada um a gente tem que ver as especificações dele para estar usando e tendo êxito e o melhor resultado do enraizamento. Aqui, por falta de produtos, eu vou usar sem nenhum enraizador. Eu não tenho enraizador aqui, mas vocês sabem dessa possibilidade. E eu também não quero tanta muda assim. Então é até bom que não tenha um resultado tão alto, que eu não tenho onde colocar tanta muda
no momento. Mas chega de conversa, vamos lá porque eu tô com um tempo curtinho. Então agora eu vou plantar. Como eu dividi em 3 grupos, vou começar pelo primeiro grupo aqui. E o plantio, pessoal, como é que eu faço esse plantio? Deixa eu ligar a luz. Esse plantio a gente faz em geral ou em substrato próprio para mudas ou em areia. Até podemos plantar direto nos saquinhos, mas no caso aqui da acerola não é recomendado. Melhor é a gente fazer um local para enraizamento. Geralmente a areia grossa lavada é o melhor substrato para enraizar essas mudas, mas pode ser o substrato também comercial. E a gente vai colocar o terço da estaca, vai enterrar o tercinho da estaca, ok? E aqui a gente planta elas bem juntinhas mesmo, não precisa ter um afastamento, porque elas só vão ficar aqui pelo período que vão enraizar, ok? Então eu planto elas bem juntinhas, enfia seu terço, deixa elas bem firme e pronto. E assim a gente planta nossas estaquinhas, ok? Então eu vou continuar filmando aqui, não vou parar, mas eu vou acelerar o vídeo a partir de agora, ok? E assim estamos acabando, pessoal. Então, ó, superlotou. O certo seria até botar em 2 recipientes, mas eu tô só com um aqui, já pronto, com areia lavada. E acabei aqui, para vocês verem. Então, plantei os 3 grupos de estaca aqui. Elas não tem problema de ficar todas juntinhas, porque o que vai acontecer depois no enraizamento, e vão ser separadas quando enraizarem. E seguinte, está pronto o trabalho e agora isso aqui deve ser levado para um local que seja bem úmido, com bastante umidade, ventilação moderada e sombreado, que não seja excessivamente quente e que não esfrie demais, que seja um local fresco, sombreado e úmido, para não desidratarem. Lembrando que nesse ponto é fundamental que as estacas não desidratem. Então aqui não pode faltar rega e umidade, porque se isso acontecer, elas vão desidratar e não vão enraizar. Então aqui a gente pode usar aquele esquema da estufa, né, com um plástico transparente. Nesse caso aqui eu não vou usar, eu vou simplesmente botar embaixo da bancada do orquidário, que é um lugar que eu já uso normalmente para botar estacas para enraizar, por justamente das condições que eu preciso de umidade, sombreamento e ventilação, temperatura. Então agora aqui eu vou levar lá para o lugar e volto para encerrar o vídeo, galera. Já volto. Pessoal, já estou de volta, então elas estão todas aqui. Eu vou ligar agora a irrigação aqui dentro, mesmo chovendo, porque aqui tem plástico agrícola, então vou ligar para molhar a areia, para manter bem úmido. E elas devem ficar aqui mais ou menos uns 2 a 3 meses aqui. Como é que eu vou saber que estão enraizadas? Nesse período elas ainda devem estar verdinhas. E além de verdinhas, elas devem estar brotando já, ok? E brotando e devem estar firmes na areia. Muitas devem morrer, mas o ideal é que morram o mínimo possível. E é isso, pessoal, é uma maneira bem simples e que a gente consegue fazer algumas mudas de acerola sem grande dificuldade. E a vantagem desse método é que a muda se desenvolve muito rápido depois que passa ela para o recipiente e ela sai com a mesma característica da planta mãe. E o melhor, ela não tem a raiz pivotante de uma muda de semente, ela tem raiz toda de cabeleira, raiz fasciculada. Isso para vaso é muito melhor, porque ela não enrola aquela raiz principal, que a gente chama de peão, e fica enovelado. As raízes delas tudo por igual. Isso permite depois, facilita na poda de raiz e nos outros tratos culturais em vaso, que eu tô falando, ok? E é uma muda que em torno de um ano e pouco, ela já começa a produzir. Ela produz bastante rápido, ok? E é isso que eu tinha para falar para vocês
agora é só aguardar, manter os cuidados, não vacilar com a umidade, com a rega e esperar o resultado. Se gostaram do vídeo, deem aquele joinha e se inscrevam no canal. E forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério, galera. Agora fui mesmo.